Irmãos, tudo na paz? Olha, Deus tem nos abençoado muito esses dias, as campanhas têm sido abençoadas e nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus, porque cada dia mais pessoas são abençoadas e temos visto a mão de Deus fazer prodígios em nossas reuniões, coisas que você vê que se Deus não existe, como é que aconteceu? Claro que Deus existe, pessoas que estavam prostradas, vencidas, e Deus vai e levanta essas pessoas, abençoa. Eu estou com um testemunho que eu quero passar para você. Eu já passei em 2 cultos anteriores aqui. É de uma mulher que veio do Mato Grosso a Curitiba na quinta-feira, e a última reunião que eu fiz de 2022 lá, e essa senhora chegou, mas com um problema sério, só gostar de ficar deitado, então sentada, tá muito gordinha, e problema de artrose nos joelhos, tudo torto. A mulher estava com problema, e quando eu senti de Deus, falei para ficar de pé, ela ficou, foi assim: a senhora vai andar e tal, estava negativa, eu tive que dar aquelas bronquinhas santas, não, o que é isso, papapá, só vai andar, e depois você vai ver a mulher andando livre. Aí eu passei para outro pastor, que já está na hora de eu sair para vir para São Paulo, e o pastor continuou a reunião e ela ficou andando bonita. Veja o que Deus pôde fazer na vida dela, porque ela veio buscar a bênção, mesmo não crendo muito. E eu já vou falar com você, antes de mostrar, o maestro vai colocar lá primeiro, eu quero falar sobre a diferença entre você ser tentado em alguma coisa e pecar. Onde é que a Bíblia Sagrada explica isso? Quando a tentação está na sua mente, você não é responsável. Mas se você deixar ela entrar no coração, você é responsável. Você assumiu, gostou, aí você pecou. Você não é responsável quando o diabo vem fazendo as propostas dele. É como alguém já falou: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas se você deixar fazer ninho na sua cabeça, você é responsável. Se ele vem, você mete a mão nele. Ele vem, você repreende em nome de Jesus. Veja esse salmo aqui, que palavra bonita que vai lhe ajudar. Isso é no Salmo 66, 66, sem sapato, né? O versículo é 66, sem sapato. Está aqui no versículo de número 18, que diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aí você pecou. O bicho vem e faz você sentir uma raiva de uma pessoa e diz: eu não vou ter raiva de ninguém, eu sou de Deus, eu abençoo em nome de Jesus. Faz você desejar fazer uma coisa errada, aí você deixa entrar no coração e imagina a coisa, já errou, você está desligado de Deus. Não faça isso. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouve, então não atenda. Rejeite, e ao rejeitar, você fez um grande benefício para você. Você expulsou o demônio com toda a sujeira dele. O benefício não foi para o Senhor Deus. Deus não vai ser tentado, Deus não vai ter nada com a sua queda, mas se você quiser, ele segura você e você manda embora, e o mal sai da sua vida em nome de Jesus. Então, entrou na sua mente: não aceite, não vou aceitar. Aí você começou: peraí, eu vou imaginar, aí acabou, aí entrou no coração, você já abriu a sua árvore para o mal, aí tem que pedir perdão a Deus. Mas a tentação não, você não aceitou, ela foi embora, e graças a Deus você continua na presença de Deus. E o que é que Deus pode fazer que hoje? Tudo que você crê. A gente tem que vir para a igreja preparado, prestar atenção na palavra, e Deus vai operando, vai mostrando para nós. De repente entra uma força no nosso coração e a gente toma posse da bênção. Vamos para Jeremias, é a palavra que eu estou dando esses dias. Eu comecei aqui no versículo 17. Jeremias é depois dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. E no versículo que eu comecei é o versículo 17, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também. Então tem 2 tipos aqui de pessoas. Carpideiras eram mulheres que se alugavam para chorar pelos mortos. Era uma profissão daquela época. Aí ela já tinha um jeito de chorar e todo mundo ficava chorando. Aqui Deus está falando que a gente tem que chorar.
Chorar para quê? Para que Deus possa ter misericórdia de nós quando nós abrimos o coração e entrar, porque Ele tem misericórdia. Mas a gente não abre o coração, a gente não procura Deus realmente. E Deus fala: vocês vão me procurar e vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração. Aí chame as carpideiras, as faziam ficar um ambiente fúnebre. Coitadinho, morreu tão cedo, pessoal, e todo mundo chorando lá o dia todo. Às vezes nós temos que passar um dia chorando, uma semana, um mês. Deus, por que eu me desviei da tua casa? Por que eu fiz isso? Por que eu não prestei atenção? Deus, eu estou sofrendo. Aí pega uma doença até autoimune e vai embora. E aí, mas Jesus cura. Você tem que. Então temos a fase das carpideiras e das outras mulheres sábias, aqui na verdade, isso aqui significa duas mensagens. A mensagem do choro tem que existir, em que você se arrepende de ter feito coisa errada, não é só ter remorso, não, se arrepende realmente. Deus, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe, que eu não aguento mais a pressão, eu estou sofrendo, me sinto longe de ti e a coisa para mim não está bem. Aí depois vem a mensagem da mulher sábia, ou seja, que é a mensagem positiva, porque quando você aceitou Jesus, você entrou para o reino de Deus, o reino das promessas do Senhor. Canaã, que Moisés tirou o povo do Egito e trouxe para Canaã, era símbolo do reino dos céus, o reino das promessas. Você entra nesse ambiente, senão você vai ficar religioso, como muita gente ficou, religiosa dentro da igreja da boa notícia, e não consegue mais nada. Mas, meu irmão, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Tivemos um testemunho aqui que depois você pode colocar no YouTube. Você põe no YouTube lá, 17 de dezembro, R. Soares, 9 horas da manhã. Aí você vai ver o programa, como é que aconteceu. E uma moça, bonita moça, tem 5 anos, ela começou com doença na pele, mas ficou demais. Aquilo ali era uma doença autoimune. O doutor disse assim: nós não sabemos o que fazer, nós vamos colocar você na UTI e vamos dar remédio forte. E ela podia não voltar, porque é um negócio sério. Aí ela disse para os pais: eu vi na Bíblia, eu vou ser igual os jovens hebreus, eu vou entrar na fornalha ardente e não vou me queimar. Semana depois ela saiu e já curada, e Deus continuou curando. Coisa bonita, é isso que tem que acontecer, porque ninguém sofre porque é mal, não. A pessoa sofre porque sei lá por que aconteceu, comeu uma coisa que não prestava, recebeu uma bactéria que não estava e outras coisas mais, mas são pessoas maravilhosas. E se não prestasse, ela se arrepende, pega a mulher do choro, se arrepende, e a mensagem, a mulher sabe que a mensagem sábia levanta a pessoa e ela vai ser uma pessoa abençoada, porque ninguém é melhor do que ninguém, pessoal. Se alguém está subindo na vida, você pode subir, você também tem o seu lugar ao sol. Não se sinta inferior a quem quer que seja. Mas eu sou assim assado, você é do jeito que Deus queria. Se alegre como você é, que você tem a sua oportunidade e Deus é o seu fiador e vai dar a bênção. Eu vou pular o versículo 18, que eu já dei essa mensagem, e vou chegar no 19, senão não avanço da mensagem. Porque uma voz de pranto se ouviu em Sião. Sião era a colina de Davi em Jerusalém, que simboliza a igreja. Então essa voz de pranto se ouviu, e por que ela ouviu? E dizia o seguinte: como estamos arruinados. Irmãos, tem muita gente incrível, está no evangelho e está arruinada, falindo. Tem pessoas com doença que não é curada, tem pessoas com problema de tentação que não sai da coisa errada. Tem que parar com isso, você está se arruinando todo. Aí ele diz assim: olha, estamos muito envergonhados. Por que estão? Porque deixamos a terra. Que terra? Ele estava em Canaã. Canaã é símbolo da terra verdadeira, que são as promessas de Deus. Tem gente que não entendeu que o evangelho não é religião. Aqui você não tem que ser uma pessoa religiosa, seguindo dogmas e preceitos, não. Aqui você tem que seguir o que Deus fala na palavra. Isso ele fala no seu coração, não naquilo que eu digo. Você está me ouvindo pregar, mas o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você percebe. É isso que está faltando para mim. É uma hora poderosa, essa hora da mensagem. Aí diz mais assim:
porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Transtorno, seu espírito mora no seu corpo. O dia que ele não morar é porque você morreu. Quando a gente morre, o espírito junto com a alma sai e vai para a presença de Deus para receber a direção de acordo com o que a pessoa fez aqui. Se aceitou Jesus, céu. Se não aceitou, coitado dessa pessoa. Aí mas nossas moradas estão transtornadas. Tem pessoas que não param de pensar em coisa errada, não param de fazer coisa errada, são de Deus, mas tem um ódio. Ódio é do demônio, um rancor contra a pessoa, vontade de acabar com ela. Isso é demônio, nós temos que mudar isso completamente. Agora, mensagem nova é o 20, Jeremias 9:20. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira, a lamentação. Tem que ensinar, porque de vez em quando a gente tropeça, e o único jeito de voltar é voltar em oração a Deus, fechar a porta do quarto, abrir o coração, confessar. Deus vem, perdoa, Deus vem e muda a gente completamente. Eu estou chegando no versículo que eu queria chegar para agora, sim, é o 21. Por que aconteceu tudo isso? Porque a morte subiu pelas nossas janelas. No nosso coração nós abrimos uma janela para o inimigo e a morte subiu. Essa janela tem que ser fechada. É um pensamento, foi um olhar, é um desejo errado e você cultivou isso no coração. Tem alguns que põem a cabeça no travesseiro à noite e a mente só fica rodando até domingo, coisa que não presta. Não faça isso. Abriu a janela, morte é a natureza do diabo. Ela sobe pela janela e entra e transtorna tudo. A morte subiu pela nossa janela e entrou em nossos palácios. Deus colocou dentro de você palácios, verdadeiros lugares onde você vai conseguir tudo que você quer. Cura, libertação, prosperidade, família abençoada, transformar o que está errado na sua família, trazendo todo mundo à presença de Deus. Mas a morte entrou e sabe o que aconteceu? Nada. Você tem que expulsar a morte. Como é que eu expulso a morte? Trazendo a vida. Os dois não coexistem no mesmo lugar, são antagônicos, eles não se comunicam de jeito nenhum. A morte está aqui destruindo, entra a vida e a morte vai embora. Aí você sente o prazer de vir à casa de Deus, você sente a letra de uma canção, você escuta uma mensagem, você se emociona, você ora e Deus responde. Subiu pelas nossas janelas e entrou em nosso palácio. Para que fez isso? Para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Diga bem, cidade grande, dá para deixar os filhos aí na rua? Não dá, acabou. Meu tempo de mocidade dava. Eu lembro que a minha mãe dizia que ia me buscar na praça, que eu tinha lá 3, 4 anos, e eu parecia um filho de alemão, que a minha ascendência é europeia, me chamava até alemão. Alemão coisa nenhuma. Eu brigava lá. Aí minha mãe dizia, quando eu olhava pela janela, eu via ele com a cabecinha branquinha correndo lá, eu saía correndo na rua, mas não tinha problema. Outras vezes ela não viu, ia procurar, eu estava lá na rua olhando as coisas lá. Hoje não dá, meu irmão. É rápido, é abuso, é uma porção de coisa. Então a morte acabou. Hoje, como é que um rapaz e uma moça conseguem conversar com o outro? Quando vem à igreja, com o tempo vão gostando, ou vão ao shopping, mas até no shopping já está tendo assaltos e tudo. É a morte destruindo tudo. Acabou aquela paz. E a gente sai já está olhando para um lado, para o outro, assim, todo desconfiado. E por quê? Porque as coisas estão dessa maneira. Tem reversão? Se quiserem, tem. Para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Eu sempre gostei de buscar mais a Deus, mas eu lembro que eu chegava às vezes em casa 11 horas da noite, vindo de uma igreja quando era rapaz, e via nas esquinas da rua, que tem a minha idade aqui, um pouco até mais novo, deve lembrar disso, os rapazes conversando normalmente assim, rindo, as moças e tudo. Hoje não dá, pessoal. Acabou, mudou. Aquilo que eu vi, os que são de 20, 30 anos não conhecem, nunca vão conhecer.
a coisa ficou violenta. Saudade a gente tem, que você não tinha problema de sair, mas hoje está diferente. Por quê? Porque a morte entrou e subiu pelas janelas. A sociedade abriu janelas, isso pode, e hoje não se pode mais nada. Mas Deus pode mudar a gente, e muda, e Ele está oferecendo para nós. Daqui a pouquinho nós vamos ver um pouquinho mais dessa terra abençoada, e vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio. Aqui fala da nossa terra, e diz assim capítulo 4, versículo 26. O 25 nós já vimos no primeiro culto. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Coisa séria, hein? Deus está falando através de Moisés que ele tomava como testemunha os céus e a terra. Para quê? Que certamente perecereis depressa da terra das promessas. Vai continuar vivendo, porque Deus não vai encurtar a vida de ninguém. Ele promete cumprir o número dos seus dias, mas não é isso que Ele está dizendo para você. Ele está dizendo que você tem que aprender quais são os seus direitos na palavra, direitos que Jesus comprou com a própria vida, com o sangue dele, com o sofrimento dele, para que nós não tivéssemos que sofrer. Nenhuma pessoa tem que servir aos demônios. Nenhuma pessoa deve deixar nenhuma tentação tomar conta de si, porque se deixar, ela toma. Reduz você a uma vida miserável, onde vai faltar dinheiro, vai faltar dignidade, vai faltar amor até por si mesmo, quanto mais para com o próximo. E Deus não quer isso. Eu hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra. Ele colocou a gente no Evangelho, está escrito, está lá em Colossenses, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Nós estamos nesse reino, espiritualmente falando. Todas as promessas que estão na Bíblia dizem respeito a todos nós e a cada um em particular. Você pode, na sua necessidade, clamá-la, exigir a sair do mal, e vai sair, mas só que você tem que se envolver com Cristo, você tem que aprender. É uma coisa que nunca lhe ensinaram. A gente nasce, parece mais ou menos como filhos de cachorrinhos, de animaizinhos, de boizinhos e tudo. A gente vive no espaço por aí, esperando que alguém dê alguma coisa para nós. Nós não aprendemos que no Evangelho nós temos que ser ativos, homens e mulheres de Deus, rapazes e moças de Deus, pessoas que buscam a Deus de todo coração, e Deus abençoa. Desde menino que eu fazia isso, e Deus abençoava completamente. Amigo, a oração tem um poder que você nunca ouviu falar igual e nunca ouvirá em parte alguma. A oração feita ao Pai unicamente, em nome de Jesus, e crendo, e sobre a fé que vem ao seu coração. Mas se você não fizer isso, você certamente perecerá depressa. Não é devagar não. Quando você vê, você está um trapo de gente. Não vou ter um trapo. Eu até o último dia da minha vida tenho que ser uma decisão sua. Eu vou ser uma pessoa abençoada. É solteiro, eu vou arranjar moça decente para namorar decente, casar decentemente, ter uma família decente. É solteira, a mesma coisa. Deus vai me dar o jovem certo com quem eu vou namorar, noivar decentemente, vou me casar e vou ter uma família abençoada. Eu e a minha casa vamos servir a Deus e não servir ao demônio, servir a sujeira, a imoralidade, a criminalidade. Não. Aqui você decide tudo. E se você não fizer isso, você depressa perece da terra da promessa. Você continua aqui vivendo, a qual diz assim: passando o Jordão, ides possuir. Falou antes, vocês vão perecer. Agora que vocês passar o Jordão, aquela era a terra física, vocês já vão tomar conta dessa terra, vão possuir. Porém, essa terra era uma imagem fraca da verdadeira terra espiritual que Deus dá para nós. Eu calculo
que Deus deu para cada um de nós no mundo espiritual um planeta de bênção maior do que a Terra, onde tem de tudo. Tem campos para plantar, locais para extrair minérios, isso tudo simbolicamente. Locais para você criar o seu gado, morro caindo a queda d'água para você fazer a sua energia. Pensa se você fosse dono de um planeta igual a Terra, nunca teria problema. Deus nunca quer que você tenha problema, já criou tudo lá no mundo do espírito. Esse aqui se corrompeu com a tentação de Adão. Agora não traga o tentador para o seu mundo de promessas, para ele não se corromper. Você tem um mundo de coisas boas para desfrutar com Deus. Você vem ao culto, hoje eu não vou não, hoje eu quero ir ao cinema, não, outro dia você vai. Você vem ao culto buscar Deus, o seu culto tem que ser sagrado. Eu vou fazer uma visita, outro dia você faz a visita, se você quer fazer, se você quer o cinema e tal. Você tem que ter aquele dia de você vir à igreja, eu vou adorar o meu Deus, eu vou buscar o meu Deus, eu vou sair alimentado. Meu irmão, se você sair daqui fraco, sem comida, eu vou me sentir triste, que eu não dei a comida para você, mas graças a Deus que Deus tem dado comida abundante, a qual passando o Jordão e disposto tem um Jordão espiritual que separa você do seu mundo de promessa. É quando você decide, eu vou em nome de Cristo, aí você assume. Eu quando era jovem, eu fiquei observando, eu era muito observador, sou até hoje, e perguntava a aqueles que estavam firmes na fé: com quantos anos você ficou firme na fé? Eu descobri que a melhor idade é de 15 aos 25 anos. A maioria pelos 18 que tomavam a decisão. Grande parte tomava dos 14 e 15. Eu tomei mais cedo, porque eu ficava examinando as pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir o evangelho e já aceitar quando eu tinha 6 anos. Mas eu ficava fazendo esse exame assim, e via pessoa que não queria nada na igreja. Era para ele um passeio bobo. Foi isso aqui não é confiável, estava perdendo a bênção dele. Aí ele diz aqui, passando o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, na terra da promessa, porque você não está querendo. Você tem que querer. Eu sempre quis e sempre dizia. Meu pai era um pedreiro, irmão. Ser filho de um pedreiro no interior é coisa quase deprimente, porque ganha-se pouco e tal. Eu desde os 6 anos que eu já trabalhava na rua engraxando sapato. Aos 9 fui para uma fábrica de sapato. E tanta profissão na vida, sou sapateiro de profissão. E depois fui para, já no colégio aprendendo, fui trabalhar no escritório de contabilidade aos 14 anos. E já fiz tanta coisa. Depois fui para o Rio de Janeiro e lá trabalhei como camelô de feira, vendedor de porta a porta. Eu sempre lutei pelo meu pão e Deus me deu. Eu vi a coisa na minha casa muito séria. Eu com 9 anos disse à minha mãe, me esqueça agora para me dar presente. Por quê? Eu posso cuidar de mim. Que isso? Posso, mãe? Eu vou comprar minha roupa, só pode dar para os outros aí, que eu tinha uma irmã que é 3 anos mais nova e outro irmão 6 anos mais novo. Eles estão precisando mais do que eu, eles não podem se manter. Comigo só deixa. A minha mãe só me deu uma camisa depois que eu já estava morando no Rio, que eu fui lá porque eu fiz aniversário. Eu falei, mãe, não faça isso, eu tenho roupa, não preciso. Mas ela me deu. Então sempre lutei. Você sempre lute, que você vai vencer, irmão. Não aceita o demônio fala, você não presta, você não vale. Não, eu valho, eu tenho um poder. Eu tenho um poder que é o poder do nome de Jesus. Eu vou vencer. Essa questão da pessoa, eu vou acabar com a minha vida, nunca passou para mim. Vinha a crise, orava a Deus, como é que eu faço? Lia a Bíblia, tomava a posição e Deus abria a porta para mim e graças a Deus, e continua abrindo. É a mesma coisa hoje. Eles que não queriam nada, estava assim, não prolongareis o vosso dia nela, na terra da promessa. Ela seria encurtada, mas não é para você antes ser de todo destruído. Não, eu vou ser todo construído. Quando eu vi a coisa negativa, isso não é para mim, é para quem está bancando o bobo aí, mas eu não vou bancar o bobo. Eu vou crer, eu vou vencer, e vou vencer, e vou vencer, e Deus me deu a vitória até o dia de hoje, e bendito seja Deus. Quando às vezes eu lembro, um filho de um trabalhador de construção, e meu pai também o meu avô tinha uma fazendinha pequena, dava uma terra para ele plantar, e eu ia lá plantar, e eu gostava de plantar feijão, plantar milho, essas coisas, tudo com ele lá. Trabalho era comigo mesmo, e vendo às vezes pelo país do mundo que Deus me levou, igrejas grandes, conhecendo gente grande, e tudo ali, por causa do evangelho, eu falei, Deus, valeu a pena, mas eu quero fazer mais.
Aí você pergunta, o senhor já está com 75? Na sua cabeça, na minha eu estou com 25 só. E vou vencer em nome de Jesus. E Deus tem mais vitória para mim. Fica firme que Deus tem para você. Então, esse é o recado que Deus deu. Vão ficar de pé agora que nós vamos orar, irmão. Agora eu oro e o pastor Jaime ora, e aí é com ele, hein? Curve a cabeça e feche os olhos agora em nome de Jesus e vamos entrar na presença do Senhor. Deus, nós estamos entrando agora em nome de Jesus de Nazaré, nesse nome que é todo vitorioso, que há vida nesse nome. Essa vida está em nós, ó Deus, por isso nós vivemos, temos a vida eterna, e essa vida que nunca vai, ó Deus, diminuir, essa vida que nunca vai se encurtar, essa vida que nunca vai perder uma batalha. Eu e o pastor Jaime, junto com esse povo, estamos entrando em oração por esse povo aqui, pelas pessoas que estão em casa, em qualquer lugar do mundo. Nós vamos jogar por terra essa força maligna, nós vamos exigir a saída agora. Começa orando que vai sair, meu irmão. É para esse mal bater em retirada, desaparecer. Nós não pedimos, não imploramos, nós exigimos agora. E eu digo a esse mal, você vai soltar essa pessoa, você vai sair agora. Não estou pedindo, eu estou ordenando. E você que entrou por essa janela aberta, essa pessoa já pediu perdão a Deus pela janela, e você vai sair. O espírito da morte, da destruição, da desgraça, da família separada, o espírito da perturbação, das enfermidades e doenças, dos acidentes e tudo quanto é mal, você está amarrado agora. Pai, diante de ti, eu e o pastor Jaime oramos e vamos mandar esse mal embora. E é para sair da mocinha, do rapazinho, da moça, do rapaz, do homem, da mulher, do meia-idade, da meia-idade, do idoso, da idosa, oh meu Deus, da criança, dos filhos, dos netos, bisnetos, que for agora, do interesse dessa pessoa, nós estamos mandando sair agora. Começa orando agora que vai ter que sair. O demônio, eu estou usando o poder de Deus. Você é o espírito da dor, você está na minha mão, eu te amarrei agora e eu te arranco dessa vida. Você não pode mais continuar, pois em nome do Senhor Jesus Cristo agora, você e eu e todos orando aqui em casa, em toda parte agora, chegou o momento do clímax da oração, quando eu e o pastor Jaime vamos mandar o mal embora agora, hein? E em qualquer idioma que a pessoa esteja assistindo, orando agora, lá nesse país, Deus está abençoando, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, todo mal que está nessa vida, sai! Em o nome do Senhor Jesus, vai embora e não pode ficar, não pode permanecer. A ordem foi dada. Isso agora você levante a sua voz, se dirige ao mal e diga: saia do meu corpo, saia da minha vida. Você pode, a autoridade foi dada a você. O seu coração não tem mais iniquidade, o seu coração está lavado pelo sangue de Jesus, e neste nome você pode se levantar agora e exigir que o mal vá embora. Venha, Pai. É alguém com uma dor de cabeça forte, alguém que está sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, com um transtorno de ansiedade, é um ataque de pânico, um ataque de medo que levou essa pessoa ao desespero, a uma aceleração no coração, a um peso no corpo, a um mal-estar. Oh meu Deus, eu estou unindo a minha fé com a fé dele, eu estou unindo a minha fé com a fé dela, e levanto a minha voz agora e me dirijo ao mal e digo: ao mal, saia. Vai embora a depressão, vai embora medo, vai embora pânico, vai embora conflito na mente, confusão na mente, confusão nos pensamentos, a dor de cabeça forte, a dor no peito, a dor na nuca, a dormência nos braços, a dor nos braços não pode ficar. Essa pessoa não consegue levantar o braço, jogá-lo para trás, é dor na perna, é o quadril, é o joelho. Eu estou orando esses dias pelo joelho, meu Deus está curando o joelho. O mal, sai deste joelho agora, sem cartilagem, sem líquido, é dor no joelho, foi pancada, foi uma queda, é uma artrose, é um mal tremendo. Eu digo: sai deste joelho, mal, vai embora agora. Nós exigimos, nós ordenamos, não pode ficar, não pode continuar. O nome de Jesus tem poder e nós exigimos: sai, 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 sai da panturrilha, sai agora do tornozelo, sai do calcanhar desta pessoa, da planta dos pés, vai saindo em nome de Jesus. A inflamação das varizes, a erisipela que está aí, a ferida que não cicatriza na perna, é a má circulação, é veia profunda. Nós exigimos que esse mal desapareça agora, esse inchaço
inchaço nas pernas, vai embora. Todo mal, toda opressão, sai, vai embora em o nome de Jesus.